Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura. Hoje o nosso conteúdo será o trovadorismo. Nós vamos iniciar hoje o segundo capítulo do volume 2 da apostila de vocês, tá certo? Então, antes de nós iniciarmos o estudo sobre o trovadorismo, que será o nosso primeiro período literário propriamente dito, a ser visto por vocês, eu quero iniciar a aula de hoje com um texto de Patativa do Assaré, poeta caririense, muito estudado pelo mundo afora e que tem muito a nos dizer sobre a nossa cultura, sobre nós como um todo, principalmente nesse momento de tanta dificuldade que nós estamos enfrentando em função dessa pandemia. Através desta poesia de Patativa do Assaré, nós encontramos mais força para seguir nesta travessia, com a certeza de que nós seremos vitoriosos, com a certeza de que logo, logo tudo isso passará e nós teremos força suficiente para enfrentar esse desafio que todos os dias se apresenta em nossa vida, né? Mas sigamos com confiança, com força, com fé, para que a gente possa atravessar essa pandemia e, ao final, comemorarmos juntos o nosso reencontro. Então, Patativa do Assaré vai nos dizer, através dessa poesia, o seguinte: é a poesia Cabra da Peste, onde ele vai dizer o seguinte: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece, procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla, com riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza, minha boa terra, desde o vale à serra, da serra ao sertão, por ela me acabo, dou a própria vida, é terra querida do meu coração. Meu berço adorado tem bravo vaqueiro e tem jangadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, fio do Ceará. Ceará valente, que foi muito franco, ao guerreiro branco Soares Moreno. Terra estremecida, terra predileta do grande poeta Juvenal Galeno. Sou dos verdes mares da cor da esperança, que as águas balançam para lá e para cá. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ninguém me desmente, pois é com certeza, quem quer ver beleza, vem ao Cariri. Minha terra amada possui mais ainda a mulher mais linda que tem o Brasil. Terra da jandaia, berço de Iracema, dona do poema de Zé de Alencar. Eu sou brasileiro, fio do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. E aí, dando sequência à nossa aula, nós vamos retomar um pouco do que nós vimos na aula anterior. O assunto da aula anterior foi a intertextualidade, né? O diálogo entre os textos. E sobre a intertextualidade, eu pedi que vocês pesquisassem essas relações intertextuais, sugerindo, inclusive, alguns textos para vocês. Eu dei duas possibilidades para que vocês pudessem pesquisar. Primeiro, as relações de intertextualidade entre os textos Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, e Meus 8 Anos, de Oswald de Andrade. E depois eu pedi que vocês também fizessem relações de intertextualidade com os textos Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira, Outra Passárgada, de Marina Colasanti, e Escrito por Fada Poesia Sem Pedir Licença, de Silvio Ortoff. E depois disso, nós vimos um pouco sobre os períodos literários, e depois dos períodos literários, nós iniciamos a revisão para a prova que vocês fizeram a semana passada, né? Então,
Depois dessa revisão, eu pedi que vocês resolvessem as atividades das páginas 24 e 25, que também resolvessem o Organize as Ideias das páginas 26 e 27, também resolvessem as questões do livro de atividades das páginas 4 a 8 e também resolvessem as trilhas que estavam disponíveis para vocês. A trilha 1, sobre estruturas dos textos em verso e em prosa, que ficou disponível para vocês até ontem, né? De 27 de maio a 3 de junho. E a segunda trilha, que foi sobre figuras de linguagem, intertextualidade e períodos literários, que também ficou disponível para vocês até quarta-feira passada, né? Do dia 27 ao dia 3 de junho. Então, veja bem, nossa aula hoje talvez se estenda um pouco mais, porque nós vamos iniciar pela correção da atividade. Todas essas questões que eu passei na última aula, nós vamos tentar corrigir agora. Então, se você preferir, dê pausa no vídeo, pegue o seu material para a gente retomar daqui a pouco com essa correção, tá certo? Então, nós vamos começar corrigindo as questões das páginas 24 e 25. A primeira questão diz o seguinte: nos textos a seguir, indique a figura de linguagem predominante e justifique brevemente sua resposta. Então, nesse texto da letra A, e aí a gente não vai ler novamente o texto, porque vocês já leram para resolver, né? Então não precisa a gente fazer a leitura, a gente vai checar unicamente as respostas que vocês deram a essas questões. Então, nesse texto da letra A, nós temos a metáfora, né? Como o enunciado pede para justificar, a justificativa gira em torno de que, no poema, o sujeito poético aproxima a ideia do frio que sentirá perto do ser amado ao desconsolo sentido pelos meninos abandonados, pelos meninos solitários. No texto B, nós temos aí um texto de Carlos Drummond de Andrade, onde a figura de linguagem predominante é a metonímia. Por que é a metonímia? Porque ao afirmar que o bonde passa cheio de pessoas, o sujeito poético usa uma metonímia para se referir às inúmeras pessoas que estão dentro do bonde. Ok? A questão 2 pede para você citar 2 exemplos de relação intertextual entre textos literários e escrever um parágrafo expondo quais aspectos estruturais, temáticos ou outros determinam essa relação. Então, a resposta dessa segunda questão, na verdade, ela vai ao encontro da produção que eu pedi que vocês fizessem a partir da pesquisa sobre as relações em intertextualidade, né? Com os textos que eu sugeri. Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu, e Meus 8 anos, de Oswald de Andrade. Também dos textos Vou-me embora para Pazárgada, de Manuel Bandeira, Outra Pazárgada, de Marina Colasanti, e escrito por Fada Poesia Sem Pedir Licença, de Silvio Ortoff. Então, veja bem, a resposta dessa segunda questão, aí das páginas 24 e 25, dependem dessa produção que vocês fizeram sobre as relações de intertextualidade, tá certo? Vamos seguir adiante. Na seção Organize as Ideias, nós temos inicialmente um mapa mental, né, que sistematiza os principais conteúdos estudados nesta unidade. Então, no conteúdo de literatura desta unidade, do primeiro capítulo, nós tivemos os recursos na construção do texto literário e os períodos literários, além de conhecer um pouco mais sobre o texto poético e sobre o texto prosa. Então, sobre os recursos na construção do texto literário, nós estudamos as figuras de linguagem e a intertextualidade. Sobre o texto poético, nós estudamos a estrutura desse texto, né? Nós vimos que ele é composto por estrofe e verso, por ritmo e rima e pela metrificação. Com relação ao texto em prosa, nós vimos que ele é composto pelos elementos da narrativa, que são foco narrativo,
personagem, tempo e espaço. E por fim veio os períodos literários. Então, dando continuidade à resolução da sessão Organize as Ideias, nós temos aqui a seguinte proposta. Agora complemente alguns dos conceitos que compõem este mapa. Para isso, você deve preencher os espaços vazios indicados a seguir. E a organização dessas ideias está proposta aí nas páginas 26 e 27 do livro de vocês. Tá certo? Então, sobre os elementos da narrativa, nós temos lá no primeiro quadrinho, onde tem foco e o tracinho. O correto é a gente preencher com foco narrativo, né? Esse foco narrativo, vocês lembram, é a perspectiva pela qual o narrador conta a história. Se ele conta como personagem ou como observador. Se o narrador é personagem, o foco narrativo é de primeira pessoa. Se o narrador é observador, o foco narrativo é de terceira pessoa. Então, sobre o foco narrativo, nós temos mais um quadro aí na frente, que fala exatamente sobre esses tipos de narrador que eu acabei antecipando, né? Então, onde tem tipos, você vai colocar primeiro observador, depois personagem, e na terceira linha, no terceiro espaçozinho que você tem aí, né? Você vai colocar onisciente. O narrador onisciente é aquele narrador que conhece tudo sobre os personagens, seus sentimentos, seus pensamentos, e ele coloca isso na sua narração, né? Mas não somente dos personagens, ele pode colocar também seus pensamentos, seus próprios sentimentos, sem ser personagem, sem participar da história, né? Apenas na perspectiva de narrador mesmo. Então, com relação aos personagens, nós temos alguns tipos também. Então, quais são os tipos de personagem numa narrativa? Nós temos o protagonista, é o que você deve ter colocado aí nesse primeiro tracinho. Além do protagonista, que é o personagem principal, né? Toda a história, todo o enredo gira em torno dele. Nós temos o antagonista, e o antagonista é aquele personagem que sempre se coloca contra o protagonista, como se ele fosse o vilão, né, da história. E além de protagonista e de antagonista, nós temos também a figura do herói. O herói é um tipo de personagem que possui todas as virtudes reunidas, né, numa única pessoa. Todas as virtudes humanas reunidas numa única pessoa. Ele é o representante de todas essas virtudes. Por isso que ele é o herói. E existe também, não tem aqui espaço para a gente colocar, mas é bom lembrar que existe também o anti-herói. O anti-herói é também um personagem da história, né? Ele pode até ser um protagonista. Agora, diferente do herói, ele não reúne as virtudes que se espera de alguém, que se espera encontrar no herói, né? Ele é o anti-herói exatamente por isso, porque ele não traz em si essas virtudes, as atitudes, os pensamentos, as falas, né? O comportamento desse personagem, caracterizado como anti-herói, deixa muito a desejar com relação às virtudes, tá certo? E nós ainda temos os personagens tipo, que são aqueles personagens estereotipados, são aqueles personagens que trazem uma carga muito grande de rótulo, não é? de estereótipos, tá certo? Então, o que é que você vai preencher aqui nesse quadro? 4 palavras, né? Tipos de personagens. Então, primeiro, você escreve protagonista, depois antagonista, depois herói e depois tipo. Com relação ao tempo da narrativa, nós vimos que nessa primeira coluna aqui, nós temos o foco narrativo, o personagem, né? Mais embaixo, o espaço, e nesse quadro em branco aqui, que é o terceiro, a gente tem que preencher com o tempo, que é o terceiro elemento da narrativa. E sobre o tempo, nós temos aqui no quadro da frente os tipos, que são cronológico, já está aí, e a gente vai completar os outros tipos. O que é o tempo cronológico?
É aquele tempo em que as ações se organizam numa sequência de início, meio e fim. As ações vão acontecendo uma após a outra. O tempo psicológico é aquele tempo onde os personagens vão fazendo retomadas de lembranças do passado. Ou então eles vão antecipando o que está para acontecer no futuro. Não é? Mas além do tempo cronológico e do tempo psicológico, nós temos também o tempo histórico. O tempo histórico é aquele em que a narrativa se situa durante um acontecimento histórico, durante um fato histórico. E aí nós vamos, a partir da leitura, perceber quais são os elementos temporais nessa narrativa que nos indicam o momento em que ela aconteceu, né? Em torno de qual acontecimento histórico ela está ocorrendo. E também nós temos a organização dos fatos nesses tempos, que podem ser de ordem linear e de ordem não linear. Então, como o livro de vocês já traz ordem não linear, na linha de cima você vai completar com ordem linear. E com relação ao espaço, que é o último elemento da narrativa, nós temos aí a dimensão do espaço, que pode ser concreta ou psicológica. Tá certo? Então, são essas duas palavras que vão preencher aí, essas duas linhas com relação à dimensão do espaço. Dimensão concreta e dimensão psicológica. Ok? Com relação às estruturas do texto poético, nós vamos retomar aí, no Organize as Ideias, 3 conceitos importantes nessa estruturação do texto poético, que são verso e estrofe, ritmo e rima e a metrificação. Então, com relação a verso e estrofe, nós vamos dizer que verso é uma linha do poema que contém uma unidade de sentido. E que estrofe é um conjunto de versos de um poema. Com relação ao ritmo e à rima, nós vamos dizer que ritmo é a repetição periódica de sons. E que a rima é a semelhança de sons em versos diferentes e ou entre palavras nos versos. Com relação à metrificação, é correto nós dizermos que métrica é a contagem do número de sílabas existentes em cada verso. Na sequência, nós temos aí as ideias sobre os recursos na construção do texto literário. Então, o texto literário pode ter figuras de linguagem e também pode ser intertextual, quando ele possui intertextualidade. Então, figuras de linguagem são recursos que possibilitam a produção de efeitos diversos nos textos. Um exemplo de figuras de linguagem: paronomásia, que é aquela figura de linguagem que aproxima palavras parecidas na pronúncia, parecidas na escrita, mas com significados diferentes. A hipérbole, que é o exagero da expressão, né? A metáfora, que é a comparação indireta. A metonímia, que é a substituição de um termo por outro, mas mantendo uma relação de interdependência entre os sentidos desse texto, né? Dessa expressão. Então, há vários exemplos de metonímia, como a parte pelo todo, o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, e por aí vai. O paradoxo, que aproxima palavras opostas, construindo uma contradição entre essas palavras, né? Comprometendo a lógica da ideia expressa naquele trecho, naquela figura de linguagem. A sinestesia, que aproxima palavras que indicam os sentidos humanos. E são 5 os sentidos humanos, né? Tato, olfato, visão, gustação e tato. Vamos retomar de novo, né? Para lembrar das 5. Tato, gustação, visão, olfato e audição. Então, depois da sinestesia, nós temos a ironia, né? A ironia é aquela figura de linguagem que nos possibilita dizer o contrário daquilo que nós estamos pensando.
A onomatopeia, que nos possibilita construir sons através da escrita, ou reproduzir sons através da escrita, né? Muito presente nas figuras, nas histórias em quadrinhos, por exemplo. A antítese, que também é a aproximação de palavras com sentidos opostos, mas preservando a lógica dessa construção, a lógica da ideia construída, né? Nessa expressão. Tá certo? Então, ao passo que a antítese aproxima palavras com sentidos opostos, ela só aproxima porque ela preserva a lógica. O paradoxo aproxima essas palavras opostas também, mas construindo uma contradição entre elas. Com relação à intertextualidade, nós vimos que a intertextualidade é a relação que se estabelece entre textos por meio da referência direta ou indireta que um texto faz a outro. E aí, sobre períodos literários, nós vamos completar os quadros da seguinte forma. Períodos literários são modos de produção e de circulação dos textos literários em uma determinada época. E os períodos literários em Portugal e no Brasil foram trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Ok? Então, hoje nós vamos, daqui a pouco, dar início ao estudo sobre o primeiro período literário que ocorreu, não no Brasil, mas que ocorreu em Portugal, né? Que foi o trovadorismo. E por que o trovadorismo ocorreu só em Portugal? Porque quando o trovadorismo aconteceu, durante a Idade Média, o Brasil ainda não tinha sido descoberto. Tá certo? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai adentrar nesse mundo medieval para conhecer quais foram e como foram as primeiras produções literárias desse período. Tá certo? Não vou antecipar agora não. Então nós temos aí uma atividade entre as páginas 5 e 10 do livro de atividades de vocês, tá certo? Pausem o vídeo, peguem o livro de atividades para a gente fazer a correção dessas questões. A primeira questão pede para a gente ler o poema de Manuel de Barros e responder as questões de 1 a 5, né? A respeito do texto e das estruturas do gênero poético. O título do texto de Manuel de Barros é Matéria de Poesia. Então, nós não vamos fazer a leitura aqui, porque vocês já leram para fazer a resolução, é só uma correção, e para ganhar tempo a gente avança para a questão, onde a questão A diz: esse poema é metalinguístico. Para explicar esse conceito, basta perceber a constante repetição de um único verso no poema e sua relação com o que está sendo dito pelo eu lírico. Informe a seguir que verso é esse e explique o assunto de que trata o texto. Então, dizer que um poema é metalinguístico significa que esse poema fala da própria construção do poema, né? Então, o verso que foi repetido durante todo o poema serve para poesia. Então, essa expressão aí, esse trecho, né? Esse verso, ele indica que a poesia foi escrita para falar da própria poesia. Por isso que há metalinguagem aí. Por isso que o poema é metalinguístico. Então, ele mostra, desde a primeira estrofe, que o assunto do poema é o próprio poema. Ou melhor, o fazer poético para o eu lírico. Metalinguístico, nesse contexto, pode ser explicado como um texto poético que delimita as maneiras de se fazer poesia, ou o que serve para a poesia. Já na letra B, para o eu lírico, o que serve para a poesia assinala V para as respostas verdadeiras e F para as falsas. Então, acontecimentos heróicos, alternativa falsa. Coisas de pouco valor, verdadeira. Uma planta, verdadeira. Figuras políticas importantes, falsa. Sentimentos nobres,
falsa. Tudo que for inútil, verdadeiro. Histórias de uma nação, falso. Civilizações antigas e impérios, falso. O que é renegado pela sociedade, verdadeiro. Toda sujeira descartável, verdadeiro. Mas todas essas respostas aqui com relação a essa poesia. Tá? Quando nós estivermos estudando Manuel de Barros, nós vamos observar que ele diz que as coisas simples servem para a poesia exatamente porque ele era um poeta que via muita grandeza nas coisas simples da vida. Então, a poesia de Manuel de Barros, ela vai ser marcada por essa característica. É um poeta que deu prioridade na sua poesia aos temas mais simples da existência, aos temas mais simples da vida, tá certo? Então, na letra C, comente o título do poema, tendo em vista o assunto tratado no texto. Né? Então, o título do poema é Matéria de Poesia. Então, esse título faz referência ao material, ao conteúdo de que é feito, ou do que poderia ser feito um poema, de acordo com o meu lírico. Então, o poema, portanto, é uma enumeração em verso desses possíveis materiais a serem utilizados. Na letra D, informe as estruturas: estrofe, verso, metrificação, rima, ritmo, utilizadas no texto, matéria de poesia de Manuel de Barros. Então, nós temos aí 11 estrofes, não é? Do trecho transcrito, porque aqui no livro de vocês nós não temos o texto na íntegra, é apenas um trecho. Então, são 11 estrofes não regulares, ou seja, cada uma possuindo uma quantidade variável de versos. A metrificação não é padrão. Cada verso, portanto, tem uma quantidade específica de sílabas melódicas. As rimas não foram utilizadas neste poema. E, embora não seja um padrão de versos nem de sílabas melódicas, há um ritmo próprio no poema, principalmente pela repetição do verso, serve para a poesia. Na letra E, Manuel de Barros faz uso da figura de linguagem chamada anáfora, que é a repetição de uma palavra ou de frases ou versos de modo parcial ou total em um texto. Explique como esse recurso aparece e como é utilizado. Então, a anáfora no poema está mais presente na repetição do verso serve para a poesia, mas também na repetição, no início de 2 estrofes do verso, tudo que explique. Na sequência, nós temos aí mais um texto, né, que é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, para responder às questões 2, 3 e 4. O título do texto é Calça Literária, que vocês já leram, então nós vamos avançar para as questões. A segunda questão diz: no trecho, hoje lê-se mais nos tecidos do que nos livros, o autor amplia o conceito de literatura. Então, a letra B é a alternativa correta. Na terceira questão, diz o seguinte, o enunciado: em Calça Literária, o verso citado de Vinícius de Moraes, mais que seja infinito enquanto dure, extraído do famoso soneto de fidelidade, expressa as ideias de temporalidade do amor e desejo de aproveitar a vida enquanto é possível. Essas ideias também se encontram em alguns dos versos de Marília de Dirceu. Nós temos aí o texto de Marília de Dirceu e depois o texto que vocês já leram quando foram resolver a questão. Nós temos o seguinte: as duas ideias referidas ocorrem ao mesmo tempo na estrofe ou nas estrofes. Então, é na estrofe 4. Portanto, marca aí a letra C. Na questão 4, o significado do verso: o tempo não respeita a formosura. É mantido na estrutura. Qual estrutura? Na estrutura que está lá na letra E. O tempo desgasta a formosura.
Na sequência, nós temos aí um texto para a questão 5. É um texto de Cecília Meirelles, que vocês também já leram para resolver a questão. Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meirelles intitulado Destino, uma espécie de profissão de fé da autora. E a quinta questão pede o seguinte: considerando-se as figuras de linguagem utilizadas no texto, pode-se dizer que o texto revela a antítese entre dois universos de atuação, com diferentes implicações. A letra B é a alternativa correta nessa questão. Na questão 6, nós temos um poema de João Cabral de Melo Neto, cujo título é Tecendo a Manhã. Depois da leitura desse texto, que vocês também já fizeram, outras afirmativas se fazem a respeito do poema, não é? Então ele vai dizer aí que na primeira estrofe não há rimas, pois não se pode caracterizar como tal a repetição de palavras. A afirmativa 2 diz que na segunda estrofe observa-se que a palavra todos faz parte de uma rima atuante, enquanto armação e balão constituem a rima perfeita do poema e por isso mesmo classificam-se como rima consoante. Na questão 3, a supressão de palavras na estrofe inicial justifica-se como uma forma de reprodução do canto dos galos, antes de cessar o canto de um, já o canto de outro dá prosseguimento ao som. E na afirmativa 4, uma alteração formada pela constância de duas consoantes sonoras, T e D, é a base rítmica da segunda estrofe. Então, estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. E aqui vocês vão marcar a letra B. Na sétima questão, leia os versos abaixo do poema Chama e Fumo, de Manuel Bandeira. Depois da leitura do texto, a questão diz: assinale a alternativa correta sobre os versos citados. E a alternativa correta é a letra A. Através de uma linguagem concisa e metafórica, os versos abordam o tema do amor em sua intensidade e efemeridade. Na questão 8, nós temos um outro texto chamado Mãos Dadas. É um texto de Carlos Drummond de Andrade, não é? Onde esse texto vai falar sobre essa necessidade, não é? De o poeta, de o eu lírico se colocar no seu próprio tempo, se ocupar com as coisas do seu presente, tá certo? Então o enunciado diz assim: a obra literária em versos tem ritmo e metro distintos do texto em prosa. Com relação às características do texto literário, e tendo por base o poema Mãos Dadas, julgue os itens a seguir. Ora, esse aqui é um poema moderno. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta moderno, da segunda geração do modernismo. Isso já diz muito a gente, porque o modernismo foi um momento da literatura em que os escritores, em que os poetas tinham um compromisso maior com a liberdade de produção. Então significa dizer que os poetas do modernismo não estavam preocupados com formalidades na produção do texto, tá certo? Então, quando ele diz aqui que o poema é composto por duas estrofes assimétricas, nós não encontramos aqui duas estrofes. Nós não temos essa separação. Os versos são escritos um após o outro, né? Sem uma necessária separação entre estrofes. A afirmativa 1 diz que os versos não obedecem a um esquema métrico constante, nem a um ritmo regular. E isso aqui é verdade. Nós observamos o poema, mesmo sem ler o poema, a gente já percebe que os versos possuem tamanhos diferentes, que o poeta não tem preocupação de escrever um texto com versos regulares, com versos que têm a mesma medida, com versos que têm a mesma quantidade de sílabas poéticas.
Na afirmativa 2, ele diz que as estrofes são constituídas por versos brancos. E são, de fato. Né? O que são versos brancos? Versos brancos são os versos que não rimam entre si. Tá certo? Então, realmente não há essa preocupação com a construção de rimas nesse poema, pelo fato de ele ser moderno. Tá? Então, na terceira afirmativa diz que há um paralelismo rítmico com uma gradação semântica em o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, não ocorre paralelismo rítmico aqui. O paralelismo também é um recurso da poesia formal, né, nós podemos dizer assim, da poesia metrificada, da poesia regular, que não está contemplado aqui nessa poesia de Drummond, que é uma poesia moderna. Tá certo? Então, nós vamos considerar como verdadeira aí somente a afirmativa 2. Ok? Na sequência, nós temos aí um texto narrativo, a questão 9, onde o enunciado diz que a narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. Seria, pois, correto dizer que ela apresenta-se viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. Então, aí nós temos a letra B como alternativa correta. Na questão 10, é uma questão que se refere a uma estrofe transcrita aí de um poema de Fernando Pessoa, o poema Mar Português, que é um poema muito conhecido de Fernando Pessoa. Então, em relação aos mesmos versos da questão anterior, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, ocorrem respectivamente duas figuras de linguagem nomeadas. São elas o pleonasmo e a metáfora. Portanto, vocês vão marcar aqui a letra E. E com a atividade totalmente corrigida, nós vamos iniciar agora o estudo sobre o trovadorismo. Eu quero dizer a vocês, em primeiro lugar, que esse estudo que nós vamos fazer sobre o trovadorismo será um estudo bastante preliminar. Será um estudo bem introdutório ao conteúdo, tá certo? Não é o momento ainda de nós nos aprofundarmos nesse conteúdo, nesse período literário. Nós vamos fazer isso nas próximas aulas, tá certo? Então hoje nós vamos conhecer os objetivos da unidade, nós vamos conhecer algumas características dos textos literários produzidos durante o trovadorismo, tá certo? Apesar de que nós não vamos ainda fazer a leitura dos textos do trovadorismo propriamente dito, tá certo? Porque são textos que possuem uma linguagem um pouco mais difícil, então para esse momento não é o ideal, porque a gente ainda está se familiarizando, né? Nós vamos começar a conhecer, começar a adentrar nesse universo do trovadorismo. Então, não faz sentido eu já trazer para vocês, como proposta, a leitura de um texto escrito durante aquele período, né? Um texto com uma linguagem original do trovadorismo. Por quê? A linguagem utilizada nos textos do trovadorismo vai ser o que a gente chama de galego-português. Então, o galego-português, que é uma língua específica daquele momento, se diferencia um pouco do português que nós utilizamos hoje. Não é? É como se fosse uma mistura do português com o espanhol. Então, vocês podem sentir uma certa dificuldade na compreensão desses textos. Então, nós vamos começar com textos modernos, mas que trazem características muito próximas do que tem, das características que trazem os textos originais do trovadorismo. Tá certo? Então, vamos com calma para a gente compreender como é que se constrói esse primeiro momento da literatura em língua portuguesa. Tá certo? Então, vamos começar aqui nesse slide com os objetivos dessa unidade, com os objetivos desse capítulo. Por que nós vamos estudar o trovadorismo, né? Quais são os objetivos que nós precisamos atingir
a partir desse estudo? Então, o primeiro deles é reconhecer os principais aspectos da literatura na Idade Média em Portugal. E aí, lembrando que o trovadorismo aconteceu especificamente em Portugal, né? Nós não temos trovadorismo. A literatura brasileira não tem trovadorismo. Por quê? Porque durante a Idade Média, o Brasil ainda não existia. O Brasil foi descoberto na Idade Moderna, a partir de 1500. Então, nós estamos falando de um período literário que antecede o descobrimento do Brasil, tá certo? E que, por isso, nós vamos ver como foi que ele se deu em Portugal. Mas por que Portugal, Wagner? Porque Portugal é um país de língua portuguesa e é um país que colonizou o Brasil e é também um país que influenciou muito a nossa produção literária pelo processo de colonização, tá certo? Então, o trovadorismo é o primeiro período literário que nós vamos estudar, mas é importante a gente ter em mente que toda a historiografia literária que será estudada por nós, a partir de agora até o terceiro ano do ensino médio, vai dialogar não só com a literatura portuguesa, mas também com a literatura africana dos países que falam língua portuguesa. Tá certo, gente? Então, sempre que possível, sempre que necessário, nós vamos fazer essa relação entre a literatura brasileira, a literatura portuguesa e a literatura africana de língua portuguesa. Não é o caso aqui agora, porque nesse período da Idade Média, apenas Portugal já existia enquanto país, né? O Brasil ainda não. Mas nós vamos reconhecer esses principais aspectos da literatura na Idade Média em Portugal, como sendo o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo da gente é identificar características trovadorescas em cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Eu não vou antecipar para vocês agora como se constroem, quais são as características dessas cantigas. Nesse momento, é importante a gente entender apenas que nós vamos estudar esses 4 tipos de composição poética durante o trovadorismo. É o que a gente chama de cantigas, e que dependendo da temática desenvolvida nessas cantigas, elas podem ser chamadas de cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Esse é um objetivo que nós vamos atingir certamente, porque nós vamos aprender sim a identificar essas características trovadorescas nesses tipos de texto, tá certo? Não será nessa aula ainda, mas nas próximas a gente vai aprender isso sim. Então, o terceiro objetivo da unidade é conhecer a importância dos jograis e dos trovadores como disseminadores de cultura na Idade Média. Então, jograis era um tipo de poeta trovador, era um tipo de poeta medieval. Trovadores eram outro tipo de poeta medieval. Tá certo? Eles estão inseridos em contextos diferentes, eles trabalham com poesias numa perspectiva diferente, não é? Mas eles estão unidos pelo trabalho com a poesia medieval, tá certo? Então, tanto jograis quanto trovadores são poetas medievais, né? São trovadores, nós podemos dizer assim. Mas essa diferença específica do que é jogral e do que é trovador, a gente também vai trabalhar nas próximas aulas e vocês vão entender com muita clareza, tá certo? Eu não quero antecipar aqui agora, para a gente não colocar o carro na frente dos bois, ok? Então, assim como nós vamos trabalhar com 4 tipos de poesia, que são as cantigas de amor, as cantigas de amigo, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, nós também vamos trabalhar com 2 tipos de poetas, que são os jograis e os trovadores, tá certo? E por fim,
O único objetivo da unidade é estabelecer diálogos entre cantigas trovadorescas e a música popular brasileira. Tá certo? Então, esse objetivo aqui talvez seja o primeiro a ser atingido, porque na aula de hoje nós já vamos fazer isso. Tá certo? Nós vamos utilizar um texto moderno para começar a compreender as cantigas trovadorescas, para começar a compreender o texto medieval do trovadorismo, tá certo? Mas Wagner aqui está falando de música popular brasileira. E aí eu adianto para vocês que muitas músicas que nós conhecemos hoje, que nós cantamos, que são compostas hoje em dia, têm muito a ver com as temáticas que eram desenvolvidas lá nas cantigas trovadorescas da Idade Média. Tá certo? Então, a gente vai aos poucos compreendendo todo esse contexto, compreendendo toda essa construção. Tá certo? Então, vamos lá. O nosso ponto de partida, gente, é aqui essa imagem. É uma imagem que, inclusive, está no início do capítulo, na apostila de vocês. Tá certo? Aí na página 33, essa imagem está presente na apostila de vocês. Ela abre o capítulo, né? E aí eu peço que vocês observem essa imagem com muita atenção. Se for necessário, pode até pausar o vídeo para dedicar um tempo maior, tá certo? Na observação atenta dessa imagem. Lembrando também que esse conteúdo da aula de hoje sobre trovadorismo, ele está nas páginas 33 a 35, tá certo? Então vejam que são páginas bem introdutórias mesmo desse conteúdo. Então veja bem, ao observar atentamente essa imagem, e a observação de imagem é uma atividade muito recorrente no estudo da literatura, tá certo? Ao longo de toda a historiografia literária, nós vamos fazer esse tipo de atividade, observar imagens, né? E relacionar essas imagens com textos literários, tá certo? Então a gente já começa o estudo dos períodos literários com uma atividade de análise, né, de imagem, e a gente, ao observar essa imagem com muita atenção, a gente pode observar que há personagens em destaque. Quem é que está em destaque? Quais são os personagens que estão em destaque nessa imagem? São esses personagens que estão no primeiro plano. E se a gente observar, são personagens que estão construídos aí num tamanho até maior com relação aos outros personagens, né? Então nós temos no centro, no primeiro plano dessa tela, uma criança, no colo de uma mulher e um homem, acompanhados por um anjo que está aí no canto superior direito, né, da tela, da imagem. Mas quem será que esses elementos, que esses personagens representam? Pausem o vídeo um pouco para vocês pensarem. Quem esses personagens estão representando nessa imagem? E aí, quando a gente avança na análise da tela, na análise da imagem, né, nós concluímos que esses personagens representam as figuras bíblicas de Maria e de José, que abandonam o Egito para proteger Jesus, que é essa criança que está aí no colo de Maria, né? E eles querem proteger Jesus da ira de Herodes. Então a gente começa o estudo do trovadorismo relacionando a literatura portuguesa a uma história bíblica. Observem que na análise literária a gente precisa recorrer a outros conhecimentos, de outras disciplinas também.
né? Inclusive da religião, tá certo? Nesse caso aqui, uma passagem bíblica. Mas nós não vamos falar de religião. Nós vamos compreender por que é que o estudo do trovadorismo faz esse link, se relaciona com uma passagem bíblica, né? Então, gente, essa pintura, cujo título é Fuga para o Egito, foi produzida no início do século XIV, já no final da Idade Média, tá certo? E já no final do trovadorismo também, nós podemos dizer assim, porque o trovadorismo ele começa no século XII e vai até o século XIV, aproximadamente, tá certo? Então, é uma pintura do fim da Idade Média, tá certo? Então, durante a Idade Média, imperava o teocentrismo. Olha aqui, um outro conhecimento que nós estamos precisando acessar lá da história, né? Primeiro nós acessamos aí um conhecimento bíblico e agora nós vamos acessar um conhecimento histórico, né? Que vai tratar sobre o teocentrismo, tá certo? E aí eu já quero antecipar para vocês também que o estudo da literatura vai sempre contemplar essa relação com a história. A literatura está muito íntima, muito próxima da história. Por quê? Porque para nós entendermos o que foi que um artista escreveu, o que foi que o escritor escreveu, o que o poeta escreveu, no período em que ele viveu, nós precisamos saber o que foi que aconteceu naquela sociedade, naquele tempo, que influenciou esse poeta, que influenciou esse artista, esse escritor, a produzir a arte que ele produziu, da forma como ele produziu. Tá certo? Então agora nós vamos falar um pouco do teocentrismo, resgatar esse conhecimento lá da história, tá certo? Para compreender por que é que nós temos uma tela, uma imagem medieval que nos reporta a uma passagem bíblica. Então, se na Idade Média imperava o teocentrismo, a gente já começa a entender por que é que essa imagem que se relaciona a uma passagem bíblica está aqui, né? Porque durante o teocentrismo, a religião era a primeira preocupação da sociedade medieval. Tá certo, gente? Então, é natural que, se o que predominava era o teocentrismo, é natural que predomine também esse tema da religião nas produções artísticas da Idade Média. Porque essa era a visão de mundo daquele povo, daquela sociedade. Tá certo? Tudo estava voltado para a religião. Certo? Então, a pintura medieval tem como uma de suas marcas o não comprometimento com a realidade. Ou seja, a arte medieval não vai se voltar para as questões de seu tempo. Não vai falar de coisas reais, né? Vai falar, sim, da religião, predominantemente. Tá certo? Então, vamos voltar à imagem. Vamos voltar a essa paisagem. Vamos observar essa paisagem retratada aqui, né? Nessa imagem. O que a gente pode dizer sobre essa paisagem? Né? É uma paisagem que foi construída de uma forma desproporcional entre os elementos da natureza e as figuras humanas. Observe aí o tamanho das árvores, bem pequenas, quando a gente compara com o tamanho dos personagens, né? Com o tamanho das figuras humanas, não é? Vejam que esse cenário aí, ele não é um cenário real, tá certo? Ele é um cenário qualquer, criado só para ilustrar uma paisagem, mas que não tem representatividade com relação à realidade, tá certo, gente? Então, por que tudo isso? Porque o comprometimento do artista medieval era com a religião,
Então, para eles, representar figuras sagradas na mesma dimensão da natureza ia contra a concepção teocêntrica. Era como se fosse um pecado fazer isso. Igualar personagens sagrados a elementos da natureza. Não é? Por isso que a gente percebe essa distorção, essa desproporção entre as figuras humanas e os elementos naturais. Tá certo? Então, a primeira característica da arte medieval, da literatura medieval que nós conhecemos a partir desse slide, a partir dessa aula sobre o trovadorismo, é a temática religiosa. Tá certo? Bom, avançando no estudo, nós temos aí um poema moderno que aborda a temática amorosa. Esse poema é de Cecília Meirelles. Tá certo? Então, nesse poema moderno, cujo tema é o amor, nós vamos também observar que um dos temas presentes na literatura medieval será o amor. Tá certo? Então eu avisei para vocês que nós íamos começar o estudo com um texto moderno. E esse texto é o de Cecília Meirelles. Tá? Aqui ela fala do amor. A temática desse texto é a temática amorosa. Para mostrar a vocês que a temática amorosa também vai ser muito presente, muito frequente nos textos medievais. Tá certo? Então, o que é que Cecília Meirelles vai nos dizer nesse texto? O título é Canção. E olha que esse título aproxima ainda mais o texto de Cecília Meirelles do texto medieval do trovadorismo. Porque nós vamos ver nas aulas seguintes que os textos produzidos durante o trovadorismo eram textos recitados com o acompanhamento de um instrumento musical. Daí porque esses textos serão chamados, no contexto do trovadorismo, de cantigas. Tá certo? Então aqui Cecília Meirelles intitula o texto de Canção. E ela diz o seguinte: não te fiz do tempo nem da eternidade, que as nuvens me puxam pelos vestidos, que os ventos me arrastam contra o meu desejo. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã morro e não te vejo. Não demores tão longe, em lugar tão secreto, nácar de silêncio que o mar comprime, o lábio, limite do instante absoluto. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te escuto. Aparece-me agora que ainda reconheço a anêmona aberta na tua face, e em redor dos muros o vento inimigo. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã eu morro e não te digo. Então veja bem, fazendo uma análise sobre esse texto, aí eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, se não foi suficiente essa primeira leitura para que você comece a entender, releia. Dê uma pausa no vídeo e releia o texto. Inclusive pode fazer a leitura no próprio livro de vocês, tá certo? Mas invistam tempo em leitura e releitura dos textos literários para que vocês tenham mais sucesso, mais êxito na compreensão dos textos, tá certo? Então veja bem, o título do poema oferece a indicação de que ele dialoga com a musicalidade, não é? O título do texto é Canção. Eu disse a vocês que os textos medievais vão ser chamados de cantigas. Então há esse diálogo com a musicalidade, né? Comecem a perceber que nós estamos recorrendo aos elementos presentes numa poesia moderna para entender os elementos que vão estar presentes na poesia medieval. Tá certo? Isso é para facilitar a compreensão de vocês. Então, gente, além
desse diálogo com a musicalidade presente no título do poema de Cecília Meirelles, nós temos nele a presença de um refrão. O refrão é aquela parte do texto que sempre se repete, né? E nas músicas nós também temos o refrão, né? Nesse texto ocorre a temática amorosa exacerbada, exagerada, que indica a chegada da morte se não houver a presença do amado. Olha aí. O amor aqui é tão exagerado que cogita essa possibilidade da morte, não é? Antes que o amor chegue. Então, por isso que o amor tem que chegar logo, né? É isso que o texto nos diz. O eu lírico se dirige à pessoa amada. O eu lírico é aquele que fala no texto poético. E ele está se dirigindo para alguém. Quem é esse alguém? A pessoa amada. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro. Esse verso é o verso que comprova que ele está se dirigindo a ela, né? O pronome ti e o vocativo amor marcam a presença desse interlocutor do eu lírico, né? Então, esse eu lírico que fala no poema busca convencer essa pessoa amada, que é a sua interlocutora, a ficar próxima dele. E para ela ficar próxima dele, ele utiliza o argumento que não se deve confiar no tempo. Porque com o tempo, a morte chega. E quando a morte chega, não é mais possível ver ou escutar a pessoa que se ama. Não é mais possível nem falar com a pessoa que se ama. Não é? Então, o ser amado, que é o interlocutor do eu lírico, está se escondendo num espaço marinho. Mas como é que eu sei que ela está se escondendo num espaço marinho, Wagner? Através de duas palavras que estão aí e que tem muito a ver com esse espaço marinho, né? Que trazem para a gente esse espaço marinho. As palavras são nácar, que é aquele pozinho branco que cobre as conchas do mar. E a outra palavra é anêmona, que é um animal marinho, né? Parente das algas, né? Enfim. Então, há estruturas desse texto que se repetem em todas as estrofes. Essas estruturas é o que a gente chama de refrão, tá certo? Então, cada estrofe é composta de 5 versos. Observem aí, são 3 estrofes de 5 versos, né? E é um poema que apresenta rimas entre o 3º e o 5º versos. Nós vamos ter sempre esse esquema de rimas aí, ao longo de todo o poema, né? Então, nos 2 últimos versos de cada estrofe, muda apenas a última palavra de estrofe para estrofe. E lá na Idade Média Europeia, muitos poemas eram escritos na forma de cantiga. Para quê? Para serem recitados com acompanhamento musical. Mas por que esses textos eram recitados com acompanhamento musical? Porque durante a Idade Média, esses textos eram muito pobres do ponto de vista linguístico, né? Não existia figuras de linguagem, os versos eram sempre do mesmo tamanho. Então, do ponto de vista linguístico, eram textos meio que empobrecidos. Então, para que o público pudesse atentar, se interessar, né? Para que o interesse do público fosse despertado, então os poetas resolviam recitar esses textos com acompanhamento musical, né? Então vários instrumentos eram utilizados para fazer o acompanhamento musical do recital desses textos. Mas existia um instrumento muito comum, talvez o mais usado nesse acompanhamento musical, que era a lira, tá certo? E é aí onde vai nascer a expressão lírico, né? Quer dizer, um poema de amor que é acompanhado, que é recitado com o acompanhamento de um instrumento musical, acaba recebendo o nome de
texto lírico, tá certo? Então, a temática desses textos era uma temática amorosa, né? Onde havia intensificação dos sentimentos, tá certo? Então, por que é que nós estamos iniciando o estudo da poesia medieval, que é a poesia trovadoresca, que são as cantigas trovadorescas, como poesia moderna? Só para reforçar sobre essa ideia, porque eu já antecipei, né? Eu já expliquei isso para vocês. Mas só para reforçar essa justificativa, nós vamos iniciar o estudo da poesia medieval como poesia moderna, porque nós temos mais proximidade com a poesia moderna. Nós temos mais proximidade com a poesia contemporânea, né? E essa aproximação favorece a nossa disposição para tratar com o conteúdo poético que pode ser percebido nas canções medievais. Não é? É uma forma de facilitar, é uma ponte que nós estamos tentando construir para chegar na poesia medieval. Porque se eu trouxesse para vocês agora uma poesia medieval, com uma linguagem totalmente desconhecida, totalmente difícil, diferente dessa linguagem que a gente tem costume de usar, talvez vocês nem quisessem mais continuar estudando sobre isso, né? Então, é uma estratégia para a gente tornar esse estudo mais agradável, tá certo? Então, a poesia medieval apresenta uma linguagem de difícil compreensão. A partir da poesia influenciada que nós vamos chegar na poesia influenciadora, tá certo? Então, qual é a poesia influenciada? Essa aqui de Cecília Meirelles, que abre o estudo, que abre o capítulo do livro de vocês. Aí, através dela, nós vamos chegar na poesia influenciadora, que é a poesia medieval, que são as cantigas trovadorescas, tá certo? Então, Cecília Meirelles manteve um diálogo com o trovadorismo, no que tange aos usos de ritmos, aos usos de redondilhas, e aí vale ressaltar que a redondilha é um tipo de verso que possui 7 sílabas poéticas. Quando a gente chama de redondilha, nós estamos utilizando um termo específico da Idade Média, porque hoje, com a modernidade da literatura, os versos de 7 sílabas não são chamados apenas de redondilhas, mas também de heptassílabos. E a proximidade com as cantigas de amigo, tá certo? Eu não vou antecipar as características das cantigas de amigo agora para vocês, porque vai chegar o momento certo de a gente estudar esse tipo de cantiga, mas é importante entender desde já que Cecília Meirelles manteve esse diálogo com o trovadorismo, não é? E com as cantigas de amigo, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo de um outro texto de Cecília Meirelles que se aproxima da cantiga de amigo. O título do texto é A Amiga Deixada. Não tem esse texto no livro de vocês não, tá certo? É um texto extra que eu estou trazendo para vocês. Então, o título é A Amiga Deixada, onde ele vai dizer assim: Antiga cantiga da amiga deixada, musgo da piscina, de uma água tão fina, sobre a qual se inclina a lua exilada. Antiga cantiga da amiga chamada, chegara tão perto, mas tinha decerto seu rosto encoberto, cantava mais nada. Antiga cantiga da amiga chegada, pérola caída na praia da vida, primeiro perdida e depois quebrada. Antiga cantiga da amiga calada, partiu como vinha, leve, alta, sozinha, giro de andorinha na mão da alvorada. Antiga cantiga da amiga deixada. Então, aqui nós temos algumas características da cantiga de amigo que eu não vou antecipar agora. Eu vou deixar vocês com essa curiosidade, tá certo? Vamos guardar um pouco essa curiosidade para que no momento certo, nas próximas aulas, a gente compreenda quais são as características da cantiga de amigo, ok? Bom, então, para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui essa breve biografia
de Cecília Meirelles. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1901, começou a escrever poesia com 9 anos de idade, formou-se professora e aos 18 anos publicou seu primeiro livro de poemas, chamado Espectros. Atuou na área da educação e fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, em 1934. Publicou poesia adulta e infantil e morreu em 1964, no Rio de Janeiro. Então, vocês vão fazer a atividade da página 35. Essa atividade vai nos ajudar a fixar tudo isso que nós vimos, nessa parte introdutória sobre o trovadorismo. E aí, assim que vocês resolverem, mandem as respostas, a foto dessa atividade resolvida para o meu WhatsApp, tá certo? E aí, gente, eu quero agradecer pela atenção de vocês nessa aula de hoje, desejar muita saúde, um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima aula. Estudem em casa, tá certo? Um abraço, pessoal!